Seja bem-vindo a mais um Vida de Teólogo aqui no canal Teologia e Espiritualidade. Hoje nós estamos com Diego Wingert, ele que é teólogo, bacharel em teologia pela UBRA, ele tem mestrado em teologia pela PUC, além do mestrado, ele tem doutorado também em teologia pela PUC, ele que é pesquisador, professor de teologia, membro da CTF, Catch the Fire Church, aqui no Brasil. Diego, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Vida de Teólogo. Para começar, a gente sempre faz uma pergunta essencial aqui para a gente começar, tá? Como que foi o início da tua trajetória na fé cristã? Tu já nasceu num lar cristão? Como é que foi isso na tua trajetória? Bem, primeiramente, um bom dia, ou aqueles que nos assistem em qualquer momento, né? Um olá, ou uma saudação fraterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é um prazer enorme estar aqui com você. Realmente agradeço o convite e esse privilégio. Primeiro, essa pergunta, ela é sim, muito bem-vinda. A minha caminhada, Marlon, começou, a minha conversão se deu bem. Primeiro, respondendo também um pouco objetivo diante daquilo que você colocou, eu não venho de um lar com formação cristã, enfim, formação no sentido de vida, né, de exercício de fé, de religiosidade. Não, longe de ser, diga-se de passagem, isso tem que ser também frisado, longe de ser um lar ateu, né, ou agnóstico, não, muito pelo contrário. Tanto meus pais, quanto especialmente meus avós maternos, com quem eu tinha uma proximidade maior, mas também a parte da minha família paterna, havia uma estrutura religiosa bem, digamos, desenvolvida, né, em termos de aspectos de religiosidade. Aliás, eu estudei da primeira à quinta, a primeira, hoje, atualmente, né, usando também de uma linguagem mais atualizada, do que seria hoje o equivalente ao primeiro, ao sexto ano. Eu estudei em uma escola católica, de confessionalidade católica, e por parte da minha família paterna, havia, assim, uma ascendência e vínculos com a confessionalidade luterana por parte da ISLB, também de forma muito significativa. De fato, aquela caracterização de religião familiar. Mas foi mais especificamente no ano de 1999, pela graça do Senhor, que eu tive, de fato, um encontro com o Evangelho. Ali, a minha vida foi, obviamente, transformada por meio desta experiência, que se deu inicialmente junto a uma congregação que, né, usa-se quase que um vulgo, chamar, né, pelo menos no aspecto, do âmbito do que se conhece aí, de aspectos mais congregacionais no Rio Grande do Sul, da comunidade. Ela se estendia e se autodenominava dessa forma nas suas extensões, ou seja, nas suas congregações, mas ela era a igreja que nasceu em Porto Alegre por meio de uma variedade de outros, né, de irmãos de outras confessionalidades, que gerou então a comunidade de Porto Alegre, que ficou conhecida a partir da década de 80, né, no avanço evangelical no Brasil, porque era a congregação então de um expoente ministro do âmbito, né, da música, que era o Asaf Borba. Ali foram os meus primeiros 3 anos na minha caminhada cristã, quando então eu saí da comunidade e fui para, então, uma congregação de caráter e confessionalidade batista, da qual, por meio dos os desdobramentos, chegamos, na verdade, até hoje, nos mesmos, né, digamos assim, sobre uma mesma forma de rebanho, né, mesmo vínculo pastoral, referência doutrinal, claro que num desenvolvimento aí já de hoje, aproximadamente quase 25 anos, mas então, hoje, dentro dessa esfera de uma confessionalidade de caráter mais batista em sua matriz. Mas, basicamente, esta foi a minha caminhada. Claro que nesse percurso, graças a Deus, um bem-aventurado casamento,
duas abençoadas heranças, né? Um chamado Pedro, que hoje está com 20 anos, e outra Olha aí. chamada Maria Laura, que está com 14. Né? Uhum. Então, nesse processo, né, é que se deu a minha conversão, o meu processo de conversão. E sempre também relacionado, assim, o local, propriamente. Hoje, tem tanto a minha sede em Novo Hamburgo, na cidade de Novo Hamburgo, no Vale do Rio dos Sinos, próximo à capital, que 60 quilômetros da capital, mas a minha cidade, onde resido e moro, é na bem-aventurada e interiorana Sapiranga, né? Que, aliás, diga-se de passagem, se há algo que me deixa feliz é a graça do Senhor que me alcança por meios de eu poder me caracterizar como um bom interiorano e suburbano. Graças a Deus, os meios de comunicação nos permitem hoje esse contato, né? Sim. Mas se dependessem das minhas características, acredite, eu não iria muito longe dos meus quadrantes locais, geograficamente falando, né? Claro. Sim. Isso aí, coisa boa. Diego, uma outra pergunta para a gente dar continuidade aqui, tentando entender, né, um pouco desse início de trajetória. Então, tu tiveste este início ali e tal, no, né, movimento evangelical e tudo mais, e quando que surgiu o desejo de estudar teologia, que sentiu, eu acho que eu tenho que estudar teologia, me tornar teólogo, conhecer mais e tal, como é que foi isso na tua trajetória? Bem, esta é outra questão a qual a maravilhosa graça que nos cerca e constantemente nos providencia aquilo que, na verdade, está fora das nossas condições, Maru, é mais um testemunho que eu posso, digamos assim, quantificar sem sombra de dúvida, dentro de um plano um pouco supranatural. Sem apelos carismáticos, acredite, mas apenas da providência realmente regulando as nossas vidas. Sabes que se tu for me perguntar sobre uma concepção de chamado, digamos assim, percepção ministerial, e sendo realmente mais objetivo, dentro daquilo que pode se definir como o reconhecimento da perspectiva vocacional do Senhor para a minha vida, sem exageros, ainda nos primeiros meses da minha caminhada com o Senhor, eu já comecei a entender um direcionamento claro para buscar conhecimento e ter, vamos colocar de uma forma bem pragmática, a possibilidade de compartilhar. Nesta minha experiência congregacional, inclusive, um ponto se destacava. É uma congregação, enfim, é uma estrutura denominacional que até hoje se destaca por meio de um método pastoral, que é o do discipulado pessoal, no qual, por meio dessa metodologia, abre-se indiscutivelmente uma forma, sem querer usar uma linguagem rebuscada, mas pedagógica muito intensa. Sem este contato pessoal entre discipulador e discípulo, normalmente não se estrutura única, né, nessa simples dualidade, mas sim ali se instaura uma coletividade, porque um discipulador passa a ter alguns discípulos e estes se reúnem mesmo que em pequenos grupos. E nestes primeiros grupos, sim, existe entre alguns expedientes o do ensino. Então, já nesta experiência inicial, eu passei tanto a receber quanto a ter a oportunidade de compartilhar daquilo que eu hoje identifico claramente como a minha condição vocacional. E, claro, desde o princípio, buscando conhecimento. Ou seja, inicialmente, e graças a Deus por isso, a partir de um estudo focado nas Escrituras, e isto, obviamente, foi se desenvolvendo, né? Esse apelo foi se intensificando e a busca por respondê-lo da mesma forma. Já no
no outro plano congregacional, então no passar do período, dentro, então já dentro já da contingência, vamos dizer assim, dessa confessionalidade batista, aí sim, eu já fui para minha primeira formação teológica, onde eu a desenvolvi, claro, mas isso dentro de uma perspectiva de um curso livre, que, contudo, ali tive a grata satisfação de experienciar não só a formação, como também após a formação, receber o convite para, enfim, né, colocar em prática aquilo que tanto eu quanto a Igreja do Senhor que me acolhia, né, ou num contexto até mais abrangente ali, no sentido da convenção em si, do sínodo, né, de reconhecerem que havia a possibilidade de eu continuar este compartilhamento com outros, ou seja, poder lecionar, ensinar teologia neste âmbito de formação seminarista. Então, seminarista, não, desculpa, agora eu trouxe para o sujeito, primeiro, né, de seminário, mas houve um momento muito interessante, Marlon, que isso foi uma experiência ali, ainda não algo muito amplo, mas já com uma experiência que estava ali em algo em torno de 5, 6, 7 anos, foi quando então o nosso diretor-geral à época nos procurou e solicitou que nós estivéssemos procurando uma formação mais amplificada. E, na verdade, o que ele visava naquele momento era que nós viéssemos a buscar uma formação que, de fato, tivesse reconhecimento junto às instituições governamentais, para que, visando um projeto de ampliação do seminário, nós pudéssemos atendê-lo. Nós, obviamente, aqueles que formavam um corpo docente à época. E na tentativa, à época, de validação ou convalidação das nossas certificações, houveram algumas dificuldades para fazê-las. E isso então, nos levou, ou levou alguns, a termos que também procurar a formação a nível de graduação. Por mais que já tínhamos uma estrutura, por mais que num certame bíblico, desculpe, informal, né, não formalizado, curso livre, mas isso nos foi, então, exigido. E foi aí que, no ano de 2012, aí, investigando, eu encontrei, então, a UBRA já como curso, o curso de Teologia da UBRA, né, no qual somos, né, aí, participantes, né, igualmente da mesma formação a nível de bacharelado. E foi então quando eu ingressei, no ano de 2013, na verdade, o início do curso foi 2013, quando então passei ao curso de bacharelado da UBRA, tendo a minha formação em 2016. Posteriormente, visando ainda a mesma perspectiva de ampliação, ou seja, do desenvolvimento, e claro, aí eu admito te dizer que o quesito institucional já estava um pouco aquém, ou em segundo plano, já era mais, de fato, a busca de uma resposta pessoal diante daquilo, como já citado, eu reconhecia como minha vocação, que eu, então, procurei e, graças a Deus, consegui me dedicar a uma formação a nível de pós-graduação. Houve, sim, uma especulação para essa formação de pós-graduação começar em sentido lato, com alguma especialização, contudo, abriu uma possibilidade evidente, na verdade, dentro das duas nossas, digamos assim, os dois PPGs, a qual no estado do Rio Grande do Sul temos acesso, que é tanto, temos aqui tanto a questão da EST, quanto a questão da PUC, e pela minha concepção de pesquisa, por aquilo que eu visava desenvolver como pesquisa, a PUC se mostrou, à época, o caminho mais adequado. Então, no ano de 2018, ingressei no mestrado acadêmico, vindo a colar grau
em meados de 2017 e já entrei com aquela coisa meio eletrizante. Colei grau, mais especificamente no dia 30 de agosto de 2019, e fiz o processo seletivo para o doutorado no dia 3 ou 4 de novembro do mesmo ano. Eu me recordo que foram os 3 meses mais, talvez, intensos em termos de leitura e foco, né? Até pelas especificidades que o processo à época acarretava, Marlon, porque, obviamente, dentro, somos confessantes de matriz protestante, com formação em matriz protestante, e por mais que eu havia tido toda a experienciação, já também com desafios significativos no processo seletivo para o mestrado junto à PUC, digamos que o doutorado exigiu mais. E foram dias intensos, mas conseguimos a vaga, e já no mês de março do ano seguinte, 2020, pelo que eu digo, foi o meu doutorado, aí o doutorado parou a minha vida, né, e uma pandemia parou o mundo, ali um negócio quase que casado, aquelas coisas que entram e ficam gravadas na tua memória, né? Por exemplo, saí da sala de aula, segunda semana de aula, tínhamos na grade curricular aulas todas segundas e terças-feiras. Primeira semana, segunda semana de aula. No segundo dia de aula, na terça-feira pela manhã, o professor, um pouco atrasado, chega com ali algo em torno de 20 minutos de atraso, se posta e diz: prezados, a partir de agora nossas aulas estão suspensas. E passamos a todo o nosso procedimento, toda a nossa estrutura pedagógica passa por um sistema virtual a partir de agora, mas vocês vão receber maiores informações até segunda ordem. Pois bem, a verdade é que o processo retornou à normalidade no ano de 2022 já. Contudo, eu, tendo cumprido os créditos, não entrei mais em sala de aula de forma física. Fui as questões interessantes, né? Eu fui prestar uma cadeira na EST, pelo vínculo de parceria entre ambos os PPGs, que eu fui estar de forma física em uma sala de aula prestando, ou seja, cumprindo uma cadeira a nível do doutorado, porque na PUC todas as minhas aulas foram mais ou menos assim como nós estamos agora. Graças a Deus por esse sistema, pela tecnologia que alcançamos neste tempo, até porque, querendo ou não, estamos aqui presencialmente juntos, mas não de forma física, de forma virtual, mas de qualquer maneira, essas coisas chamaram a atenção e marcaram a caminhada, que mais precisamente em março de 2024, então, finalizamos este novo processo, quando então colei grau, alcançando a titulação de doutor em teologia. Muito bem. A pandemia foi algo assim incrível, né? É impossível você esquecer o ano 2020 ali, né? Tudo começou ali, a nossa adaptação também muito brusca, todas as novidades, as restrições e tal. E a gente que estava estudando nessa época, né? Também certamente teve várias adaptações ali importantes para continuar estudando e continuar tocando os projetos e tudo mais, né? Você estava também em franco estudos naquele período, correto? Sim, também. Mas, enfim, legal, cara, conhecer, né, a tua trajetória. E eu queria entender, assim, o que tu pesquisou no TCC, no mestrado, depois do doutorado, como é que foi a pesquisa para ti? Eu lembro que tu transformou a tua dissertação, se eu não me engano, em tese, né? Não foi algo nesse sentido? Uma adaptação que tu fez ali para aprofundar a pesquisa, enfim, como é que foram as temáticas que tu foi pesquisando aí ao longo da tua formação? Bem, vamos lá. Na verdade, sim, foi uma adaptação, mas foi da minha monografia
para a dissertação. Ah, sim, tá. Exato. Que, aliás, isso, eu me recordo algo muito interessante, Marlon, que isso surpreendeu, né, a, 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 digamos, o, a banca de entrevista à época. Aham. Surpreendeu no sentido de, até eu me recordo, foi o comentário de um professor, ele disse o seguinte, ele disse, olha, enfim, primeiro, um critério interessante, obviamente o nível de pós-graduação, no sentido estrito, mais especificamente, onde se concentram então os programas de pós-graduação, existe hoje no âmbito teológico, em demais áreas também, mas o âmbito teológico, ele se demonstra hoje muito eclético. Eclético em que sentido? Eu normalmente surpreendo as pessoas com algumas afirmações tais como da grade de professores titulares, que era composta em torno de 8 professores aproximadamente, 3 destes eram protestantes. 3 destes eram de matriz protestante. Uhum. Em termos de confessionalidade, 1 presbiteriano e 2 luteranos. Então, isso já chama atenção. Tá, não, só um pouquinho. É um programa de pós-graduação de uma pontífice universidade, e, no seu, né, e no seu âmbito teológico existem protestantes selecionando, sim. E olha que eu não vou nem entrar em detalhes aqui para evitar constrangimentos da ampla matriz de fontes em áreas caríssimas do segmento sistemático, da qual assim, o uso, insisto, friso, da matriz e fontes protestantes é amplamente utilizado. Por quê? Uhum. Porque se vai, obviamente, para um outro nível de experiência no sentido da pesquisa teológica. Uhum. Aonde, obviamente, e por favor, isso aqui não é um deslocamento e eu não posso ser mal entendido com o que eu vou dizer agora, em hipótese alguma, mas é óbvio que existe no âmbito da graduação, especialmente no âmbito da graduação, e em determinado sentido ainda alguma correlação disso também em nível de pós-graduação lato, né, em algumas variações de especialização, no caso da teologia, mais especificamente em quesitos tanto em especializações do âmbito da teologia sistemática e teologia bíblica, a qual há, obviamente, uma tendência para uma delimitação de fontes e até mesmo de teorias. E isto está absolutamente, digamos, coeso e é consistentemente plausível com a proposta que estes contextos formam para sua atuação pedagógica. Não há problema algum quanto a isso. Pelo contrário, eu entendo uma vitalidade, inclusive mais benefícios, em se fazer, de fato, esse contingenciamento, do que uma abertura que muitas vezes não consegue amparar os objetivos que aquele aluno está procurando. Então, mas dentro dessa experiência significativa, um destes professores, então, e aliás os 3 que estavam ali comigo, toda a formação de pós-graduação deles foi europeia, com exceção de um, na verdade, Legal. Quer dizer, mas o doutorado deste um também foi fora. Então, e um olhou e disse, pai, essa proposta que tu está trazendo, ela é comum na Europa. E eu só entre nós, tá, Marlon? Eu não tinha ideia de... Foi absolutamente instintivo. Mas ele disse, isso é comum na Europa. O discente, partindo da graduação para a pós-graduação, querer expandir a sua pesquisa, entenda-se, a sua monografia. Uhum. Por aqui isto não é comum.
E até ele fez algumas referências um pouco preconceituosas que eu vou nos poupar aqui, né? Né, relacionadas, digamos, à criatividade e cognição do abençoado povo brasileiro. Mas, enfim, ele então indicou isso e foi dito isso. Eu posso te dizer, Marlon, que sempre tive uma tendência, assim, clara, eu sempre tive um apelo, às vezes, inclusive, um pouco romantizado no início, pelas figuras patrísticas. Entenda-se pelo contexto patrístico como um todo. Por mais que patrística seja hoje, e diga-se de passagem, isso aqui é um parênteses que eu vou tentar, né, essa gaveta que eu estou abrindo agora, né, conectar a resposta de forma eficiente e objetiva. Mas hoje o mundo, digamos, este nosso tempo, aonde os recursos de informação, a qual sim são bem-vindos, como este que nós estamos aqui proporcionando a pessoas que vão nos ouvir, né, quiçá, né, nos cantos mais longínquos, hoje há um apelo, eu diria que informativo, a esta área de pesquisa, que é o segmento patrístico. Contudo, às vezes eu acompanho, e às vezes por meio justamente de postagens do YouTube, alguns cursos e teóricas, indicações realmente de estudo, visando estudo para o âmbito patrístico, que eu posso te dizer que são hoje um tanto quanto deficitárias, especialmente naquilo que se condiciona, vamos dizer assim, a perspectiva do que era, num sentido, obviamente, estável e concreto, da realidade patrística e da sua objetivação, no sentido da construção de todo o seu volume, de todo o volume teológico que estes homens produziram. E isso é interessante, Marlon, porque nós estamos falando de aproximadamente 300 anos de história, com variadas perspectivas, mas que solidificaram, sim, todo um processo que faz uma conexão concreta entre o mundo primitivo, entenda-se a igreja do primeiro século, e a igreja já na sua expansão. Igreja, obviamente, entendamos povo de Deus, né? Não qualquer concepção institucional. E a igreja que vai, então, abrir a evidente e, digamos, passagem para a chamada Era Medieval, ainda a Baixa Idade Média, mas sim, esta conexão que fará de um ponto a outro, que constrói uma identidade, uma proposta que vai não apenas orientar o processo do cristianismo como religião, mas vai indiscutivelmente estabelecê-lo dogmaticamente. Né? E isso sempre foi um contexto que me cativava. Entretanto, né, e você sabe disso, e claro, aliás, você é um bem-aventurado, a qual está depositado e convive dentro de uma confessionalidade que dá valor para a produção, para o desenvolvimento dogmático, que é um desenvolvimento da esfera patrística nas suas fases. Mas, vamos chamar assim, abre aspas, mundo evangélico, fecha aspas, há um deslocamento criterioso deste valioso período. Tá? Sim, sim. E eu sempre procurei, enfim, procurava me identificar, passando a ter acesso, e claro, vamos lá, hoje com uma meia dúzia de cliques, você alcança portais com uma vasta produção patrística, desde do final do primeiro século
ao meados do VI século, inclusive acessando os melhores manuscritos existentes destes autores. Contudo, à época, esta acessibilidade ela ainda era muito irregular e um tanto quanto fragmentada, né? Obviamente, para o sapiranguense, havia conexões muito positivas, como, por exemplo, a possibilidade de alcançar a excepcional biblioteca teológica da Escola Superior de Teologia em São Leopoldo. Entretanto, essa conexão nem sempre era evidente e concreta. Contudo, a minha exploração, e lecionando, tendo a possibilidade de lecionar também em âmbitos da teologia histórica, sempre me levaram para a busca do segmento da pesquisa para o segmento teológico. Isso me levou a optar pela minha monografia junto ao bacharelado na UBRA, orientado pelo meu caríssimo amigo e prestimoso teólogo, professor Dr. Clóvis Jair Prussel. Desenvolvi, então, a minha monografia sobre a primeira apologia de Justino Mártir, o qual, outra inferência, o segundo século, mais especificamente o desenvolvimento tanto dos pais considerados apostólicos, a primeira fase patrística, e os pais apologistas, a segunda fase, sempre foram, para mim, talvez o campo de maior prestígio, inclusive porque eu entendia e vejo, aliás, a melhor resolução da realidade cristã em toda a sua projeção do final do primeiro século nestas figuras. E da minha monografia fui para o mestrado, então fazendo a proposta de expandir a pesquisa, o que foi feito, de fato. É uma coisa que, assim, em termos técnicos, sem exagero, eu posso te dizer que a monografia, ela foi literalmente dobrada o conteúdo, e numa linguagem e divisão estrutural absolutamente distinta. Então, ou seja, são duas pesquisas absolutamente distintas, mas sobre o mesmo tema. A verdade, ou seja, condicionamento do que é a realidade proporcionada sobre os valores e princípios do Evangelho na ótica de Justino, o Mártir, tá? Figura patrística de meados do segundo século, martirizado em Roma aproximadamente em torno do ano de 165 a 170 depois de Cristo. É por isso o seu cognome. Tá? E o interessante é que, uma vez tendo contemplado este fator, o doutorado, obviamente, a minha linha de doutorado não poderia ser distinta. E nesse circuito, então, a minha tese doutoral também foi no âmbito patrístico. Né? Aliás, hoje, se alguém me pergunta, Diego, como tu te considera? Bem, né, em termos de formação, bem, se eu tenho que me definir, eu diria que eu sou um teólogo patrístico. Por mais que eu não tenha condicionado, ou de fato, na estrutura pedagógica pela qual eu passei, eu tenha tido duas cadeiras. Uma de caráter mais da teologia histórica, outra, por vezes, caráter patrístico, por mais que essa divisão ela também não é própria do meio protestante. O meio protestante, depois de Schleiermacher, gosta muito da perspectiva quádrupla, né? Ou seja, tudo se condiciona em bíblico, histórico, prático e sistemático. A confessionalidade romanista já tem uma tendência a condicionar algumas áreas como afins, como é o caso, por exemplo, da própria patrística, missiologia, liturgia, etc. Então, mas, enfim, no final, houve, então, sempre este meu apego
e o desenvolvimento de toda a minha produção acadêmica. Aí as mais de 1000 páginas escritas entre monografia e tese doutoral, que aliás um detalhe, né? O prezado e querido professor que me acompanhou desde o mestrado, professor Daniel Silva, este sim, um patrístico de fato e de direito, por ter, ele atualmente é professor titular do programa de pós-graduação da PUC-Rio, mas tanto o mestrado quanto o doutorado ele desenvolveu junto ao Instituto Franciscano Patrístico de Roma. Então, sim, tem toda a sua formação pedagógica, né, no sentido estrutural, no âmbito patrístico. Eu me recordo que quando eu entreguei a tese com quase 400 páginas, ele me olhou e disse assim, Diego, não adianta, eu vou ter que dar a mão à palmatória e no final eu vou ter que te chamar de patrístico comigo, porque alguém que escreve 400 páginas, uma tese de 400 páginas hoje, tem que ser valorizado. Mais ou menos isso. E só para encerrar essa parte, desculpa já me alongando, né? Mas a tese, ela se regula sobre uma outra perspectiva difusa não, diferente das propostas iniciais, mas também circundando-se sobre a figura de Justino. Eu fiz uma pesquisa amplificada, querido Marlon, a respeito do fenômeno escatológico do milenarismo no segundo século. Que é uma questão muito interessante, né, Marlon? Porque as pessoas me perguntam o seguinte, Diego, você é milenarista? E eu respondo objetivamente, não. E aí, no sentido da literalidade, comprimento, 1000 anos, objetivamente. Mas me permita te dizer uma coisa. Claro, aqui numa ficcional conversa. A igreja foi milenarista. Se nós temos a evidência de uma primeira tradição abandonada, é o milenarismo. Por mais que hoje há um certo apagão conceitual nesta ideia, e foi isto que me levou como perspectiva à tese. Porque, Marlon, até textos romenos eu traduzi, atrás de artigos, atrás de conteúdos que indicassem a ideia ou a possibilidade da existência de um dogma, ou pelo menos de um axioma em sentido pleno e geral, na formatização da ideia do milenarismo do século II ou até final do século II. E a pesquisa se reporta nessa fase. Né? Ela trabalha com as 3 figuras patrísticas elementares do período, Justino, Ireneu e Tertuliano. Então, até meados do século II, nós temos uma pujante concentração milenarista na Igreja Antiga. E eu faço recortes análogos com a geografia, com a sociologia e outros parâmetros, uma indicação a qual procura validar esta ideia. Então, digamos que as palavras do reformador, ousadamente diante do imperador Carlos V, quando ele diz, eu não vou, né, obviamente parafraseando, né, não vou permitir que a minha consciência seja sucumbida por qualquer outra coisa a não ser a escritura, porque não é possível que eu a submeta aos editos, sejam conciliares ou papais, porque estes se contradizem pelos séculos afora. Pois bem, eu apresentei a provável primeira grande contradição de uma tradição estável, que foi simplesmente em meados do século III em diante, evaporada da realidade da religiosidade cristã. Mas
Até então, para este pesquisador, não restam dúvidas, a igreja foi milenarista. Né? E sempre fica, e isso querendo ou não, cria uma contradição, eu já disse, né? Especialmente com queridos irmãos assembleianos, né, que na sua declaração de fé promulgada no ano de 2016, categoricamente assumem uma posição milenarista, literalista. Eu digo, ó, leiam minha tese, né? Mas não me chamem para sua escola dominical, para lecionar na sua escola dominical, porque senão é capaz de eu desviar alguns. Eu vou afirmar para eles que a igreja foi milenarista, mas o desenvolvimento teológico. Então, assim, Diego, tentando entender um pouco do que tu trazes, ser um teólogo patrístico não é pelo fato de você ser um apaixonado pela patrística apenas, mas sim de você olhar com um olhar crítico para ela, sabendo reconhecer, inclusive, as contradições, né? Perfeitamente. O olhar que tu traz na tua pesquisa é esse, então, né? Pelo que eu entendi. Perfeitamente. E assim, querido Marlon, um dado que talvez fique um pouco randômico aqui. Acho que não, mas peço desculpas aos nossos ouvintes se isso se soar um pouco aleatório. Mas a minha escolha pelo programa de pós-graduação da PUC passava por uma ideia que, de alguma maneira, é um pouco digamos, é um pouco superficial, de que eu teria um embasamento concreto sobre a tendência da pesquisa aberta a esta fase da igreja. Então, em optar, né, por estudar em uma matriz romanista, em contrapartida de uma matriz protestante, foi motivado por isso. Contudo, o que me surpreendeu significativamente no processo foi, claro, o alto teor de cientificidade que me foi exigido desde o início, desde o nível do mestrado, por meio da orientação, que, aliás, mesmo isso não tendo sido formalizado, mas a quem eu devo grande satisfação, eu tive 2 orientadores no processo do doutorado, porque o meu orientador inicial teve que deixar a universidade, mas tanto do mestrado, este professor que eu citei, o professor propriamente patrístico de formação, o professor Daniel Silva, da PUC do Rio de São Paulo, ele me levou para um patamar de exigência um tanto quanto interessante desta análise, e é isso que eu exponho muitas vezes, querido Marlon, que hoje, atualmente, o desenvolvimento teológico, ele passa por algumas falácias que, indiscutivelmente, na minha humilde concepção, só uma metodologia pode reverter, que é, de fato, você se aplicar à cientificidade que algumas propostas exigem. E quando eu digo que algumas propostas, é porque necessariamente, e por óbvio, em alguns contextos, se tenha, abre aspas, necessidade, fecha aspas, de se manter ajustado determinadas condições. Porque, obviamente, doutrinas e toda uma sistematização que gera, ao final, uma perspectiva doutrinária, pode ser, sim, de alguma maneira, afrontado. Então, eu entendo as nossas limitações, e elas não são minhas, suas, elas são do corpo de Cristo. Em qualquer instância confessional que ele esteja a confessar os santíssimos credos que estão baseados em conformidade plena com a Santíssima Escritura. Mas, nesta ordenação é interessante, Marlon, porque o meio patrístico, ele é ousado em ter sido o responsável por, abre aspas, sistematizar, fecha aspas, todo o depósito da fé que a ação e o testamento apostolar havia já havia consolidado em nível espiritual, mas ao mesmo tempo, ali você vai ter uma amplitude significativa das mais variadas propostas que,
entre aquilo que hoje nós quantificamos como ortodoxo ou herético. Na verdade, há um segmento que é interessante. Claro, isso aqui é por minha conta, tá, Marlon? Então, por favor, os nossos ouvintes em nada se constranjam em discordar de mim. Nós vivemos, Marlon, em uma perspectiva que nos atesta uma vital neo-ortodoxia. O que eu quero dizer com isso? Cada um de nós se sente na sua esfera confissional consolidado sobre uma perspectiva ortodoxa. E isso, em restrita análise, está correto. Contudo, a nossa caixa é mais uma dentro do grande depósito. E quando nós saímos dela, nós percebemos que nós somos mais uma nova medida, uma neo-ortodoxia, que se tenta vincular a padrões estáveis. Isso é uma coisa tão significativa hoje, Marlon, e me permita aqui já conjecturando um pouco, mas apenas para finalizar o raciocínio. Hoje, duas coisas engraçadas. A primeira delas é que com meia dúzia de cliques no YouTube, tu encontra uma gama de apologistas das mais variadas tendências confissionais. Mas o interessante é que isso, no máximo, é uma neo-apologética, porque, em critério científico, teologicamente, isso, na verdade, é polêmica, não é apologia. Quando eu vou confrontar a tua sistemática, sendo que nós, de forma estável, estamos consolidados sobre o mesmo credo, sobre aquilo que é afirmadamente essencial para a manutenção do que, em teor, o relato bíblico, sinteticamente, nos oferece como a ideia do se ser cristão. Nós estamos fazendo, na verdade, polêmica um com o outro e não apologética. Nós não estamos defendendo a fé de uma perspectiva ateísta, agnóstica ou anticristã. Nós estamos, na verdade, entrando no parquinho, me permita a metáfora um pouco infantil, mas nós estamos entrando no parquinho do outro, puxando o pino da granada e causando estragos. Ou seja, pouca edificação trazemos. No máximo, uma autoafirmação nos nossos círculos internos, mas não passa de uma ação egocêntrica, egoísta, que no final não edifica o corpo de Cristo. Na verdade, o macula. E nisso, só que é claro, e graças a Deus pelos meios de comunicação, e aqui tu está, e nesse ponto eu tenho que ser sincero, eu sou quase um libertário, Marco, porque diga o que você tem vontade de dizer, mas é claro, esteja pronto para as consequências disto. Contudo, exatamente, não resta dúvida de que hoje os teóricos da conspiração, eles ganharam voz. Os contenciosos, que antes, no máximo, conseguiam uma outra confusão esporádica e localizada. Bem, hoje eles têm X, têm Instagram e têm um canal no YouTube. Então, mas o bom meio acadêmico ainda está aí disponível para formar bons teólogos que vão, sim, proferir a boa confissão. Muito bem. E, Diego, a gente sabe também que tu criou, né, o Instituto Bíblico Sapiranguense.
Conta um pouco sobre esse projeto para a gente aí, né? Como é que surgiu, enfim, como é que estão sendo hoje as atividades. Conta um pouco para a gente. Bem, vou tentar ser rápido aqui, porque eu sei que o nosso tempo está se esgotando, né? Mas então, vamos lá. Veja que, note a dificuldade de criatividade deste teólogo e de outros, né? Porque é um querido irmão, na verdade, alguém que foi responsável pelo nosso desenvolvimento de arte, né? Desenvolveu o nosso logo e tudo mais. ele disse, ele me olhou e disse, mas cara, isso não é bem um nome, né? Eu digo, não, eu vou tentar estabilizar, nós vamos tentar estabilizar o acrônimo, né, IBS, divulgá-lo, porque de fato Instituto Bíblico Sapiranguense não é um nome muito, digamos assim, muito prático. Né? E não adianta, ele é fruto da falta de criatividade daqueles que estavam à frente aí do projeto. Mas, dito e especificado esta limitação, na verdade, Marlon, isto é um desejo ávido que tínhamos. Tínhamos quem? Um grupo que formava especialmente o corpo docente, a qual nós tínhamos vinculado ao nosso seminário interno, quando ainda tínhamos ele vinculado junto à cidade de Sapiranga. Uhum. E a própria formação dele ainda foi em Sapiranga, né? Por óbvio, né? A nomenclatura indica isso, de irmãos que formavam, então, este grupo que eu falei inicialmente, da qual eu pertencia, do meio da confessionalidade batista. E nós tentamos fazer a criação, na verdade, o objetivo era, inicialmente, se desenvolver vamos aí para as nossas terminologias práticas do meio eclesial, um ministério que, obviamente, focado no ensino, procurava expandir a sua área de atuação. Porque é óbvio, e você sabe você conhece este detalhe, assim como muitos que nos ouvem também vão ter a compreensão do que eu vou objetivar aqui, que muitas vezes seminários internos acabam tendo uma limitação na sua expansão, ou seja, na sua abrangência. E isso por inúmeros critérios, por mais que hoje os mecanismos online nos possibilitam romper fronteiras, literalmente, ainda assim, quando você externa a sua confessionalidade, necessariamente outros segmentos, às vezes não propriamente confessionais, mas denominacionais propriamente, acabam se recuando e se limitando a não interagirem com você. Né? Em os nossos preconceitos, digamos que detectando isso, nós procuramos fazer uma formação que visava inicialmente cursos um curso especificamente no início que trabalhasse o panorama bíblico sobre o teor dos critérios que orbitalmente deveriam orientar o estudo da teologia bíblica, por mais que hoje mesmo em âmbitos de graduação nós temos a teologia bíblica, e isso inevitavelmente é uma característica do meio protestante como um todo, né? Ou reformista em critério daquilo, né, que entendemos como as 4 bases iniciais do movimento reformista, protestante, reformado, anglicano e anabatista, que é a concretude da ideia ou da formação da sua teologia sistemática a partir do texto bíblico uniformemente. Então, sempre há uma mistura de forma inequívoca e quase que indissociável de teores sistemáticos dentro da análise bíblica, mas tentando a construção de um curso que, formatado no âmbito da teologia bíblica,
apresentasse panorama bíblico de uma forma genérica, nós então criamos o curso e o consolidamos então dentro deste ministério que nós identificamos inicialmente como Instituto Bíblico Sapiranguense. Claro que ele se expandiu, né? Se expandiu até mesmo em perspectivas, né? Conseguimos fazer encontros. O nosso primeiro ato oficial foi no ano de 2017, inclusive vinculado à celebração dos 500 anos da Reforma. Posteriormente, fazíamos encontros que visavam o debate teológico, mas posteriormente, também no desenvolvimento, passamos a outro curso, aí sim, já um curso que visava ser um intermediário de teologia, a qual denominamos de seminário menor, né? Um pouco na fuga ou adaptação das terminologias, tanto do protestantismo histórico quanto do catolicismo romano, né? Onde, na verdade, seminário menor passa a ser a formação mais adequada de um pré-teológico vinculado ao ensino médio, né? E o seminário maior, então, a graduação em teologia. Né? Mas, então, visando esse vínculo, passamos, então, a esse desenvolvimento e o colocamos em prática. Tivemos, junto hoje à congregação, a qual participo na cidade de Novo Hamburgo, que você conhece, a CTF Novo Hamburgo. Tivemos ali na verdade, de forma estável, tivemos 2 anos e meio, justamente porque iniciamos a primeira fase deste curso de panorama bíblico ali, no ano de 2020, quando também, por critérios da pandemia, tivemos que passar por sistema online, mas depois conseguimos reestruturá-lo a partir de meados de 2021, ainda um pouco capenga, com limitações, e a partir de 2022, então, demos segmento de forma mais concreta à grade curricular, finalizando, inclusive, o processo, né, entre os anos de 2022, 2023, 2024. E agora, no momento, estamos, eu poderia dizer de uma forma um pouco stand-by, tanto vinculados ao sistema que Novo Hamburgo tem, quanto também em alguma atuação esporádica de forma online, por meio de convites específicos. Por quê? Porque diante aí das demandas, né, que a vida nos coloca, e graças a Deus por isso, né, tanto este professor quanto os demais tiveram aí limitações que pode-se dizer insuperáveis. Né? Eu estou hoje, Marlon, com uma prestação de serviço como professor conteudista em uma universidade do centro do país, no seu curso de teologia, e isso requer muito tempo. É uma dedicação significativa, ainda mais pelo volume de cadeiras que eu acabei me responsabilizando, e entre esses fatores, outras questões que partem desde o plano pastoral, né, como professores que assumiram atuações pastorais, até professores que assumiram outros encargos docentes em outros locais. Né? Então, hoje o Instituto está um pouco parado, mas parado em partes, porque, na verdade, o desenvolvimento, especialmente online hoje, está em segmento, porque é inevitável essa adaptação, você tem conhecimento disso. Hoje, aliás, e aqui não falando propriamente do sistema em si, se ele é presencial ou EAD, mas a verdade é que até mesmo o sistema presencial hoje, ele tem utilizado de ferramentas concretas que estão estabilizadas nos mecanismos online. Então, isso é algo que hoje se tornou insuperável. Qualquer segmento educacional, fora ou dentro do âmbito teológico, tem que fazer essa adaptação, tem que passar por ela. E não é diferente para este humilde ministério da palavra que que está em atuação aí, como dito, desde o ano de 2017. Estamos nas nossas adaptações. E claro, um detalhe importante, apenas e finalizo com isso. Falei de Novo Hamburgo porque tivemos atuações junto a congregações da cidade de Sapiranga, prestando este serviço de estudo bíblico nos locais, que uma das coisas que visávamos, inclusive, era locais com menos estrutura, meu querido Marco. Né? Porque, objetivamente,
o valor e o critério que se buscava com isso era, sim, servir por meio do ensino bíblico. Então, congregações pequenas, muitas vezes, né, com um número reduzido de alunos, mas sim dedicamos foi possível de se dedicar em determinado momento para atender estes irmãos, porque sim, este era o objetivo deste ministério, né? Alcançar com o ensino bíblico estes irmãos, digamos, com menos recursos e condições. Isso, em um determinado momento, graças a Deus, foi possível. Posteriormente, como dito, se migrou então para uma ideia um pouco mais ampla, a qual conseguimos concretizar, né? Por mais que aqui cause quase que alguém diria que não é nenhuma contradição, é quase um paradoxo, né? Porque era o Instituto Bíblico Sapiranguense atuou a maior parte do tempo dentro de Novo Hamburgo, da cidade de Novo Hamburgo, mas assim mesmo, esse foi enfim, foi aí o que até aqui se conseguiu edificar junto ao Senhor. E damos graças a Deus por isso e cremos que ainda será possível prosseguir em outro momento com novos desafios que com certeza não deixarão de se apresentar a todos aqueles que querem servir ao Senhor. Muito bem. Diego, te agradeço, né, por contribuir aqui com a gente, né, mais um episódio do Vida de Teólogo. A gente aqui tem conversado com vários teólogos, alguns pastores, alguns, né, no âmbito da pesquisa, como é o teu caso, né, e da docência, e tem sido muito interessante, né, conseguir visualizar essas trajetórias e conseguir também compartilhar isso, né, com o público que acompanha o canal Teologia e Espiritualidade, tá? Eu te agradeço pela tua disponibilidade, pelo teu tempo aí, em estar conversando com a gente hoje, contribuindo com a gente. Marlon, eu é que agradeço essa grande oportunidade, muito obrigado. Sabes de toda a satisfação que tenho por estar aqui contigo. Aliás, o meu carinho especial por você, pela nossa querida Ana. E obrigado por todos que vão nos assistir. Obrigado especialmente pela paciência, né, de aturarem esse tagarela até o fim. Mas, de qualquer maneira, quero salientar que foi, sim, um grande prazer e que Deus nos abençoe este projeto, abençoe a tua vida, leve cada vez mais longe a tua vocação e todos os dons que Ele tem, sim, depositados sobre a tua vida, que são admiráveis, me permitam aqui, e encerro com isso, Marlon, eu acredito que os que nos ouvem, a maioria sabe disso, mas vale muito, de forma significativa, vale a experiência de conhecer todos os dons preciosos que o Senhor compartilha por meio da vida do nosso querido Marlon, seja como escritor, seja como compositor, e, aliás, daqui a um tempo, como ministro, como pastor. Então, sim, ele e docente, veja, é dons sobre dons, é graça sobre graça. Então, acompanhem, sim, aí a trajetória do Marlon, que ela é muito valiosa, e a trajetória dele, entendendo, experienciem os seus frutos, que são, sim, valiosos no Senhor. Novamente, Marlon, obrigado pela grande oportunidade. Aos nossos queridos, fiquem todos com Deus, na paz de Cristo. Amém, amém. Obrigado, Diego. E você que está nos acompanhando hoje aqui, né, te desejo também as bênçãos de Deus, que Deus te abençoe na sua vida. Se, né, você também quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né, deixar o seu like, que você também vai estar ajudando o nosso canal. Fique com Deus, então. Um grande abraço e até o próximo episódio do Vida de Teólogo ou um outro vídeo aqui no canal Teologia e Espiritualidade. Tchau, tchau.